Repita comigo isto. Duas portas, dois caminhos, dois destinos. É o tema Aleluia. da lição de hoje. Grande Louvado Deus. seja Deus. Meus irmãos, este texto a qual lemos está incluso no Sermão da Montanha de Jesus Cristo, onde ele inicia este sermão no monte, conforme capítulo de número 5. A Bíblia diz no versículo de número 1, Mateus 5:1: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Meus irmãos, se observarmos a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, iremos encontrar dois lados, dois caminhos, dois destinos, dois seres, sendo esses lados o caminho do bem, ou o lado do bem, e o lado do mal, o caminho largo e o caminho estreito, o céu e o inferno, Deus e o diabo. Então a Bíblia, meus irmãos, é rica em duplicidade. E através desta duplicidade, aprendemos muitas lições bíblicas para o nosso dia a dia e para a nossa vida espiritual. Louvado seja Deus. Esses dois versículos, que tem por título os dois caminhos, meus irmãos, se atentarmos detalhadamente para este texto, não vamos encontrar caminhos literais, mas analogias. Aleluia. Porque o Senhor Jesus, ele usava aquilo que era literal e que é literal para nos ensinar verdades espirituais, assim como as parábolas. Jesus ensinava parábolas para nos ensinar verdades bíblicas, lições morais e espirituais. Aleluia. De Deus a glória. E o versículo 13 inicia-se: entrai pela porta estreita. É Deus, aleluia. Meus irmãos, a Bíblia nos diz, louvado seja Deus, João, capítulo de número 10, versículo 9. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Cristo é a porta das ovelhas que nos leva à pastagem, isto é, que nos alimenta com a sua palavra. Aleluia a Deus. E também o caminho que nos conduz à vida eterna. Meus irmãos, Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Jesus é a porta verdadeira, Glória. que dá acesso ao caminho da vida. Agora, se formos aprofundarmos, são todos que entram por esta porta? Não, porque poucos a procuram, poucos a encontram. Alguns até procuram, só que não conseguem acessar a porta estreita. Por quê? Eu te digo por quê. Porque a bagagem do pecado não lhe permite passar por esta porta. Ah, Jesus, aleluia. E muitos querem de qualquer jeito entrar por esta porta. E esta porta é apertada, é espremida. Deus a glória. Aleluia. Porque até mesmo a palavra, o diácono Robson, do grego é stenos, que é aperto e dificuldade. Deus,
fiel, aleluia. Aleluia. Santo é teu nome. Aleluia. Glória a Jesus. Então é dificuldade, é dificultoso a porta, meus irmãos. É, Deus. Só que muitos querem entrar de qualquer maneira, mas não vão conseguir. A porta é Jesus. Jesus falou: Aleluia. se alguém quiser vir após mim, deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente, renunciar às suas paixões infames, renunciar o seu egocentrismo, renunciar à concupiscência da carne, à cobiça dos olhos, à ostentação dos bens e me seguir. É, Deus, aleluia. Deus de poder, aleluia. Não tem como seguirmos Jesus e não largarmos, se não largarmos o pecado. Grande Deus. Meus irmãos, o pecado, ele escraviza a pessoa e bloqueia ela de ter acesso a Cristo. Eu digo daqueles que vivem na prática do pecado, porque muitos que vivem na prática do pecado tentam camuflar o Evangelho, tentam viver até mesmo dentro das igrejas, dizendo ser cristãos, profetas de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, só que rejeitam a palavra de Deus. Pessoas que vivem no adultério, pregam prosperidade, pregam que Jesus salva, que Jesus cura, mas quando chega na parte do adultério ele pula, porque ele sabe que ele está vivendo nesta prática. Assim também aqueles que amam as riquezas, ele não prega esta passagem porque ele está vivendo na prática do pecado. Ele não entrou pela porta estreita. É, Deus, aleluia. É, Deus. Ele entrou por outra porta, a qual vamos falar daqui a pouco. Então Jesus disse: entrai pela porta estreita. Meus irmãos, quando entramos pela porta estreita, quando nós entregamos as nossas vidas a Cristo, aí muitas pessoas que levantaram as mãos para o Senhor, a semente até germinou, cresceu, só que aí veio os pedregulhos ou os espinhos e a sufocaram. Por quê? Porque ela se sufocou com as coisas deste mundo. Deus da glória. Ela até mesmo andou mais ou menos 5 metros, entrou pela porta estreita, andou 5 metros. Só que aí a porta tentadora, do acesso mais fácil, o atraiu. E ela se desviou do caminho estreito. Então quer dizer que a pessoa que serve a Deus, se ela não vigiar, ela toma rumo à porta larga e entra por este caminho? Sim. Quantos abandonaram a fé? Quantas pessoas que eram pregadores da verdade, cantores que louvavam a Deus e agora estão no caminho largo, no caminho mais espaçoso? Porque os prazeres deste mundo, as coisas deste mundo, o sistema maligno o sufocou. Só que nós, que estamos neste caminho estreito, que um dia, aleluia, batemos nesta porta estreita que é Jesus, e Jesus nos perdoou e nos reconciliou para com o Pai, e estamos firmes na presença de Deus. Só que nós devemos vigiar. Não é porque você entrou pela porta que você está no caminho estreito, que você não pode se desviar. Tem muitos que dizem: no mundo está, se com o Senhor está difícil, imagine no mundo. Mais difícil não, meus irmãos. Por quê? Esse ditado é errado. Por quê? Porque o mundo é o caminho mais fácil. É difícil a pessoa largar o pecado para servir a Deus. Mas agora, para viver conforme as vontades mundanas é muito fácil. Porque quando éramos no mundo, o camarada chegava: vamos ali tomar uma, vamos se embriagar. Era facinho. A gente nem pensava 2 vezes. Ou quando a pessoa
tentava nos seduzir com as palavras, a gente caía facilmente, porque não tínhamos o Espírito de Deus. É por isso que devemos vigiar. Se entramos por essa porta, você está nessa porta, vigie, cuide. A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide, vigie, olhe para que não caia. Ele não falou tropece, porque às vezes a gente tropeça, só que quando caímos, é difícil para se levantarmos. Tem mais, tem muita gente que diz, o cair é do homem e o levantar é de Deus. Acha que Deus é obrigado a levantar a pessoa que vive na prática do pecado, que fica com um pé no mundo e um pé na igreja, ele cai toda hora, pede perdão, cai, pede perdão. Isso não é arrependimento, é remorso. Porque aquele que se arrepende, ele larga. Grande Deus. Aquele que se arrepende, ele deixa. É, Pai. E estamos neste caminho. Eu acho interessante que a Bíblia diz o caminho. João 14,6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a... Ninguém vem ao Pai a não ser por... Meus irmãos, são 3 etapas. Entrar pela porta estreita, caminhar no caminho de Cristo e chegar até a vida eterna. Agora vamos lá. A Bíblia diz, olha, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Aleluia. Grande Deus, aleluia. Meus irmãos, a palavra conduz, olha que interessante, meus irmãos. Do grego é apagol, que é trazer ou levar à morte, guiar para fora. Meus irmãos, eu estou citando aqui a palavra do grego porque eu aprendi algo muito interessante. A Bíblia diz, o caminho que conduz à perdição. Então a palavra no original conduz é levar à morte. Agora olha, meus irmãos, a palavra perdição do original é a segunda morte. É a exclusão do reino do Messias. Então aqueles que entram pela porta larga e trilham o caminho largo estão andando para a segunda morte, que é o lago de fogo. Tem gente que lê esses versículos, meus irmãos, e não se aprofunda. Ele vai entender, às vezes até um ímpio mesmo, como até uma bênção para ele. Por quê? Só porque ele vai para a igreja, ele acha que já basta. Não adianta frequentarmos a igreja, não largarmos o pecado. A porta e o caminho largo, meus irmãos, é definido como a porta mais fácil, que não requer exigências e renúncias para entrar por ela. Sendo assim, constitui a porta de acesso, que dá acesso ao caminho da perdição. 1 João capítulo 3, versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Deus fiel, aleluia. Meus irmãos, se a porta é larga e o caminho espaçoso, essa porta pertence a quem? A Satanás. E o diabo, meus irmãos, ele usa muitos recursos para trazer as pessoas para este caminho. Ele pode usar coisas simples para atrair a atenção das pessoas para esta porta e elas entrarem por ela e trilhar o caminho lá. E tem uma coisa, meus irmãos, este texto aqui serve para nós também, para nós vigiarmos. Santo, santo é teu nome, Jesus. No tocante a isto, se nós não tomarmos cuidado, eu falo em todos os âmbitos, área familiar,
de casamento, no serviço, Deus, na escola, aonde Pai, for. Deus de Deus. Se não vigiarmos, o diabo ele pode implantar a porta. Mas como assim? Ele implanta, ele acha a brecha. Então, peraí, eu vou implantar ela aqui. E se nós não vigiarmos, meus irmãos, o diabo, ele pode usar isso para nos acometer. O que a Bíblia diz? Não deis lugar ao... Paulo estava dizendo isso para quem? Para ímpio ou para crente? Pessoas crentes. Então, tome cuidado, vamos vigiar. É de Deus, verdade. Como a gente anda, como a gente fala, como a gente ouve, escuta. Porque temos que ser santo em toda a nossa maneira de viver. No falar, no agir, no modo de pensar, no tratamento. Porque se não fizermos assim, o diabo vai ganhar campo e espaço para tentar nos conduzir ao caminho da perdição. Quantas pessoas que atualmente estão se entregando aos prazeres pecaminosos. Meus irmãos, a gente vê cada coisa nas redes sociais. Pessoas que diziam ser servos de Deus, servas de Deus, assumindo-se aquilo que não é, que não provém da natureza de Deus, que não provém da essência de Deus. Eu nasci assim. Eu não consigo vencer esta tendência. Deus me fez assim. É mentira. Meus irmãos, eu estou falando o que Paulo falou, que muitos estão invertendo as coisas. Meus irmãos, eu vi esses dias uma imagem que me chocou muito, meus irmãos. Irmãos, não se escandaliza não. É para o nosso alerta. A criança em um evento com uma placa escrita: existem crianças trans. Meus irmãos, isso é coisa do inimigo. Isso é coisa do diabo. A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus fez tudo perfeito. Mas quando o pecado entrou no mundo, ele começou a se multiplicar. E as pessoas a cada dia abraçavam o pecado, abraçavam a prostituição. Só que a Bíblia continua sendo a mesma. Pode tentar, pode inverter os valores na cabeça deles. Só que a Bíblia continua intacta. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eles estão no caminho da perdição. Uma vez estavam no caminho estreito, no caminho que conduz à vida. Só que eles abandonaram Jesus. Abandonaram Jesus e agora estão no caminho da perdição. São utensílios, servos de Satanás. Instrumentos de Satanás. Por quê? Porque o diabo usa eles para tentar arrancar aqueles que estão no caminho estreito e levar para o caminho da perdição. Meus irmãos, e o inimigo tem lutado bastante contra a igreja do Senhor. Porque aqueles que estão no mundo pertencem a Ele, meus irmãos. Estou falando do povo de Deus. Ele luta, ele tenta para que a igreja se cale. Só que a igreja não vai se calar. A igreja não vai parar. O caminho pode apertar a cada dia. Irmãos, estamos vivendo um tempo em que a igreja do Senhor, a cada dia, ela vai se espremendo neste caminho. Mas preste atenção, quanto mais a igreja é espremida, mais a igreja continua unida. Porque quando você é espremido, aleluia, é a mesma coisa aqui da gente ficar em um salão bem pequeno e ficarmos todos espremidos. Por quê? Por causa do ambiente.
E nesse ambiente estamos a cada dia se espremendo. Para quê? Para a vida eterna. Estamos a cada dia esperando a volta do Senhor Jesus, o arrebatamento. Aleluia a Deus. Nós não vamos parar, meus irmãos. Não vamos desistir, não vamos recuar. Bem-aventurados são aqueles que não se detêm no caminho dos pecadores, que não entram por este caminho, nem na roda dos escarnecedores. Aleluia. Meus irmãos, vamos vigiar, vamos andar conforme a palavra de Deus. Porque às vezes, numa risadinha que você dá, você peca. Isso pode ser fatal para a tua vida espiritual. Eu vou dar um exemplo para você. É quando nós estamos em determinado lugar, chega alguém e conta algo imoral para a gente, ou até mesmo mostra aquilo que é imoral. Se darmos uma risada, meus irmãos, vamos estar aprovando. A gente nem falou nada, mas sim, aprovou, concordou. Isso é brecha para o caminho da perdição. A gente tem que vigiar. Grande Deus, a glória. Ou aquilo que a gente ouve. A Bíblia diz, olha, bem-aventurado é aqueles que não se detêm, que não anda pelo caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Cuidado, porque às vezes uma participação nossa neste caminho pode ser o ingrediente necessário que Satanás vai usar. Louvado seja Deus. Grande e poderoso Deus. Então vamos prosseguir, meus irmãos, adiante. A Bíblia diz que quando Elias estava diante dos profetas de Baal, Elias falou: por que vocês estão cocheando em dois pensamentos? Por que vocês estão batucando na cabeça de vocês entre duas coisas? Ou vocês seguem a Deus, servir a Deus, ou para vocês Deus é o Senhor, ou então Baal. Não tem como vocês servirem a dois senhores, ou vocês amam um e aborrecem o outro. Não tem como servir a dois senhores. Ah, mas o que é Senhor? Tem pessoas que fazem o carro o seu Senhor, ou até mesmo a casa, ou até mesmo um objeto, uma imagem. Só que a Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Ele é o único, meus irmãos. Ele é o único caminho. Jesus não se compara a vários caminhos. Ele é o único, singular. Aleluia a Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É Jesus, aleluia. Nós não conseguimos chegar até a Deus se não passarmos pela pessoa bendita de Jesus. A pessoa pode ter todo o conhecimento da ciência, biologia, mas se não confessar que Jesus Cristo é o Messias, não adianta, fica para trás. E vale a pena, meus irmãos, estou finalizando, vale a pena se estarmos neste caminho. Vamos passar por apertos, dificuldades, é normal. Em Atos está escrito que nos importa passar por várias tribulações para entrarmos no reino dos céus. Porque se fosse fácil, meus irmãos, se fosse fácil, todos, aí ia ser o oposto. Se fosse fácil, as pessoas do mundo estavam todos servindo a Deus. Só que Jesus falou: negue-se. Só que agora tem gente querendo entrar por essa porta, trilhar por este caminho e não rejeitar o pecado. É Jesus, aleluia. Ah, mas eu posso servir a Deus assim. Deus me ama. Realmente, Deus ele ama as pessoas. Só que ele aborrece o pecado. As pessoas não querem que elas sejam chamadas de pecadores. Billy Graham diz: as pessoas não querem que elas sejam chamadas de pecadoras, porque elas querem viver do jeito delas. Elas querem viver na prática do pecado. Então, elas querem escutar coisas que são agradáveis aos seus ouvidos. Só que aí, quando pregamos a verdade,
fica chateado, fica triste. A gente é taxado como crente quadrado. Ah, vocês são tudo quadrado. Não pode fazer nada disso que é pecado. Meus irmãos, a gente prega que está escrito na palavra de Deus. Se tiver escrito, é verdade. Se não tiver, é mentira. Aleluia. E a gente vai prosseguir neste caminho, adorando e glorificando o nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Meus irmãos, Deus poderoso. vou louvar um louvor. A gente tem um tempinho. Glória. Aleluia. Vamos colocar de pé, meus irmãos? Estreito. Porque você é bem-aventurado. Aleluia. Oh, aleluia. Deus da glória, aleluia. Louvado seja Deus. Glória, glória a Deus. Quem está esperando a volta de Jesus? Aleluia. Quem está esperando o arrebatamento? Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. As minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Minhas lamparinas estão acesas. Aleluia. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Eu estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Aleluia! Glória! Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Cante isso. Maranata. Glória! Aleluia! Glória! Adore a Ele, adore a Ele, igreja. Aleluia! Tem fogo no
que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Oh, aleluia. Oh, glória, vou sentir a graça de Deus aqui. Ai, amanai, e ai, amanai. Sente a presença de Deus aí. Olha Deus te renovando. E ai, amanai. Sinta a presença de Deus sobre a tua vida. Aleluia. E ai, amanai. Ai, amanai. E ai, amanai. E ai, amanai. Sinta no abraço. E ai, amanai. Sinta a presença. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, glória. Jesus está aqui. Aleluia. Oh, glória, Jesus. Tu és o nosso noivo, Senhor. Aleluia. As minhas vestes eu estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Oh, glória, tu és fiel, Senhor, tu és maravilhoso. Aleluia. Ai, amanás. Oh, Jesus, nós cremos, meu Pai, no teu renovo. Nós cremos, meu Deus, na tua presença. Aleluia. Meu Deus, nós cremos que o Senhor está conosco. Oh, meu Deus, quantas pessoas que estão aqui, os teus servos, meu Deus, têm passado por dificuldades. Meu Deus, até mesmo, Senhor, aleluia, dentro de si, meu Pai. Oh, meu Deus, e não tem força para buscar, meu Deus, o Senhor como convém, como o Senhor está dizendo. Meu Deus, que nesta noite, meu Pai, possamos sair daqui cheios e renovados da tua presença.
Oh, meu Deus, somente o Senhor, meu Pai, somente o Senhor e mais ninguém, somente a tua presença, meu Deus, não há outro, Senhor. Tu és o único Pai, o único Deus e verdadeiro, Pai amado, Pai eterno. Abençoe os teus servos, tuas servas, Senhor. Ajude eles, meu Pai, me ajude a permanecer neste caminho, meu Deus, um caminho estreito, caminho apertado, meu Pai. Oh, meu Deus, seja conosco, meu Pai. Confirma a tua obra sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Jesus, glórias a Deus. Deus abençoe.